Meu nome é Atenea Rocha França de Araújo. Eu sou da cidade de Campina Grande, estado da Paraíba. Eu gosto de muito, eu sei falar inglês, gosto muito de ler e de pensar sobre a vida. Assim como muitos brasileiros, estou desempregada. Estou sofrendo com a situação atual do Brasil. Eu já fui evangélica, já fui católica, já estive no espiritismo, mas hoje eu não sigo nenhuma religião, eu prefiro pensar livremente. Eu não sigo nenhuma religião porque eu nunca consegui deixar de contestar. Eu hoje em dia prefiro buscar o conhecimento, pensar por mim mesma. Comecei a frequentar a igreja evangélica e muita coisa assim, lá me pareceu legal no começo, pareceu interessante, eu achava que era verdade. Mas hoje aquilo não faz mais sentido para mim. Há pouco tempo eu estava no espiritismo e deixei, porque muita coisa assim no espiritismo deixou de. Eu comecei a contestar. Veja, pelo espiritismo a gente reencarna para reparar as coisas erradas que a gente fez numa vida anterior, certo? Então, alguma coisa que eu esteja passando nesta vida tem a ver com coisas que eu fizer de errado em outra vida. Só que aí pensando bem, eu não lembro do que eu fiz de errado em outra vida. Quando eu contestei isso no centro uma vez, disseram que é a bênção do esquecimento. A gente esquece até para não se angustiar. Só que quando a gente pensa assim, de uma maneira prática, a memória, ela é um fator muito importante na nossa evolução social. Digamos que você é uma criança. Um dia você muito criança, está numa praia e se depara com água viva, certo? Aí você se queima. Aí no futuro, se você se deparar com isso de novo, você não irá encostar. Por quê? Porque você lembra. Uma outra coisa também, digamos que você cometeu um crime. Aí você sofre um acidente e perde a memória. Mas aí do que vai adiantar você ser preso por um crime que você não lembra de ter cometido? Ou seja, a memória é um fator muito importante. Você lembrando daquele erro, você vai tomar atitudes no sentido de não se corrigir, quer dizer, de se corrigir e de não repetir aquilo que você fez de errado. Digamos que uma mulher, uma vez eu li a história de uma mulher e de um homem que eram recém-casados. Aí sofreram um acidente. A mulher perdeu a memória. Aí quando o marido foi dizer a ela, foi chamar por ela, quando ela recuperou a consciência, ela não lembrava dele. E tudo que ele ficava dizendo a ela não tinha significado para ela. Por quê? Porque era memória. Do mesmo jeito, que significado tem para mim agora, assim, o fato de que em outra vida eu fui um ladrão, ou um assassino, ou um traficante de escravos? Eu não tenho a memória daquilo. Aí quer dizer, então, assim, que eu nasci negra e trabalho como empregada doméstica porque em outra vida eu trafiquei escravos? Aí o karma também é muito usado para explicar, por exemplo, tragédias, como os Mamonas Assassinas, Chapecoense, né? Aí isso só me fez pensar em tragédias como Hiroshima, Nagasaki. Como é que tanta gente diferente, com personalidades diferentes, cada pessoa com um tipo de caráter, e muitas delas eram crianças, não é? Crianças inocentes, pessoas comuns que só queriam viver suas vidas. Como é que tanta gente
com o mesmo karma ruim estava reunida ao mesmo tempo no mesmo lugar. Tinha todo mundo lá tinha um karma tão ruim, tinha que ser atingido por uma bomba para, se não morrer, pelo menos carregar sequelas para o resto da vida. Sequelas que seriam transmitidas geneticamente. Vale lembrar. E aquela questão, digamos que você hoje vive um relacionamento difícil com a pessoa. Aí é porque nesta vida você tem que estar com ela para vocês repararem problemas de uma vida passada. Mas do que adianta se você não lembra? Aí do que adianta vocês terem sido forçados a se juntar nessa vida se vocês não lembram os problemas que tiveram em outra vida? Uma vez eu me lembro que eu li no livro Violetas na Janela, uma história psicografada. Nessa história há uma moça assim que ela fala com o espírito de Patrícia, que é o nome da protagonista de Violetas na Janela, não é? Um livro psicografado por Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. A moça disse que tinha sido estuprada e morta, porque em outra vida ela tinha sido um homem e tinha sido traficante de escravas sexuais. Aí eu fiquei pensando, imagina assim, em época de guerra, como na questão assim, as moças bósnias que eram estupradas pelos sérvios. Todas essas moças tinham esse mesmo karma. Em época de guerra, assim, por exemplo, quando os soldados invadem, a gente sabe que há muitos estupros. Todas as vítimas de estupro desses soldados têm esse mesmo karma? E pensando em quantas crianças são abusadas diariamente, todas elas têm o mesmo karma? Todas têm o mesmo karma? Fica difícil. E por mais que a gente evolui, a gente sempre erra. Nem a melhor pessoa do mundo está livre de cometer um erro, de um dia matar alguém. Que a gente sabe, a gente não se conhece, a gente faz muitas coisas que a gente não se conhece. Aí digamos que eu, no momento de raiva, eu tô com arma na mão, eu mato uma pessoa. Aí qual era o karma dessa pessoa que ela tinha que ser morta? Aí eu vou criar um karma ruim para mim, aí em outra vida eu vou ser morta? E digamos assim, você é uma pessoa maravilhosa, aí você sofre a sua vida inteira. Você é toda a sua vida você nunca fez mal a ninguém. Aí você tá sofrendo porque você foi uma pessoa horrível em outra vida? Você hoje é oprimida porque você oprimiu pessoas em outra vida? Uhum. Isso cria uma espécie de angústia, na pessoa. Outra. Uhum. Aí eu decidi não ir mais. Eu também frequentei, não foi por um tempo, a igreja evangélica. Só que lá muita coisa eu achava estranha. Eu achava estranha aquela história de, assim, tudo lá era do diabo. Eles ficavam dizendo que a Xuxa tinha feito pacto com o demônio. O nome dela seria Exu com Xangô. Veja só o preconceito com as religiões de matriz africana, não é? Eu tive um colega pai de santo, que ele estudou letras comigo. Assim, ele era da área de espanhol, eu era da área de inglês. E ele é uma pessoa boa. Conheci também recentemente uma moça que era da área do candomblé, ela era uma pessoa boa. Ou seja, são pessoas nem melhores nem piores do que a gente, mas pela religião evangélica, esse povo era do diabo, adorava o diabo. Também assim, fica. E outras coisas estranhas também. Os desenhos da Disney, que eles diziam que era do diabo, falavam que aquele desenho Pocahontas era do diabo, porque Pocahontas significaria espírito do abismo. E uma vez eu até contestei um pastor, eu disse que Pocahontas foi uma pessoa que existiu de verdade. Ela foi um personagem até importante na história dos Estados Unidos. E o nome dela não significava espírito do abismo, como falavam, significava pequena travessa.
Também falavam que o Hades era do diabo, diziam assim, falavam de personagens homossexuais, que Scar, o do Rei Leão, o irmão de Mufasa, porque ele tinha trejeitos efeminados, que o Timão e o Pumba eram um casal homossexual. Eu achava tudo aquilo muito estranho. Diziam que a Disney, assim, agora o dono dela era homossexual e a Disney tinha o plano de destruir a família. E recentemente, assim, a gente sabe que aquela Damares, a ministra do nosso ilustre presidente Jair Bolsonaro, ela falou que a princesa Elsa de Frozen, que ela é lésbica. É, para eles, assim, tudo é do diabo, né? Uma vez eu até falei, tudo é do diabo. Muitas vezes, quando você fala da ruindade de uma pessoa, eles dizem, isso não é ele, isso é o inimigo. É o inimigo que o faz agir assim, é o inimigo, são os demônios junto dele. Assim, ouvir rock traz maldição para dentro de casa. Havia uma mulher que dizia que toda música de rock tinha um diabo escondido. Toda música de rock tinha um diabo escondido. E ela dizia que Cazuza tinha morrido de AIDS justamente por isso, por ser um roqueiro. Eu até falei, não, Cazuza não morreu de AIDS por causa do rock. Ele morreu de AIDS porque ele tinha uma vida sexual irresponsável, fez sexo sem proteção, e hoje, por sinal, ele nem morreria de AIDS, que ele tomaria o coquetel. A vida dele não estaria ótima, mas ele estaria vivo. A mesma gente pode dizer de Freddie Mercury. Falavam também de duendes, que uma mulher uma vez assim, ela teria duendes, ela teria sido atacada pelos duendes, que duendes, gnomos, fadas eram criaturas do demônio. Aí hoje eu penso, meu Deus, duendes são criaturas o quê? Do folclore europeu. Então, se essas criaturas são demônios, o que é que a gente pode falar do curupira, do saci pererê, da mula sem cabeça, do negrinho do pastoreio, da Yara, não é? Mas para eles tudo é o diabo. Falam que o axé é o diabo. Aquela história também, né, que o disco da Xuxa ouvido ao contrário seria o diabo, uma prova de que ela teria pacto com Satanás. E muitas coisas assim que eu ouvia lá nos templos evangélicos, assim, não fazia sentido. Ficavam falando coisas do tipo, Deus vai lhe dar a vitória, Deus tem grandes promessas para a sua vida. Fizeram previsões para mim, profecias, disseram que eu seria missionária. Um homem uma vez assim, um pregador, ele me disse assim, que tinha visto um futuro brilhante, que Deus tinha um futuro brilhante para mim. Nunca nenhuma dessas coisas aconteceu. Nunca. A única coisa que aconteceu foi o tempo que passou. E é aquela coisa, Deus vai lhe dar a vitória, Deus vai lhe dar a aliança, Jesus Cristo vai mudar a sua vida. E muita gente lá, a vida não mudou nada. A minha mesma não mudou nada. Talvez em algum sentido tenha piorado. Havia coisas assim que eu queria ter feito. Eu estava cansada de me matar, de estudar para concursos. Aí eu queria ir atrás de qualquer emprego. Mas aí as pessoas me aconselhavam a continuar esperando, porque no tempo certo, Deus me daria algo maravilhoso. E nunca deu nada. Nunca aconteceu nada. A única coisa que aconteceu foi o tempo passar. Aí fica assim, não, confie nas promessas de Jesus, minha filha. Você vai ver que vai acontecer. E outra coisa também, assim, é que essas pessoas religiosas parece que é como assim, se Deus falasse diretamente com elas por celular, né? Porque elas vêm dizer coisas cheias de certezas. Vêm dizer coisas do tipo, olha, com certeza isso é o que Deus quer para você. Seu caminho é esse. Às vezes, assim, quando eu falava de uma coisa que eu queria dizer, será que o que você quer é o que Deus quer para você? Deus tem plano para sua vida. Aí é estranho, né? Porque
Deus tem um plano para minha vida, mas ao mesmo tempo eu tenho um livre-arbítrio. Uhum. E quando muitas vezes eu falei de planos frustrados, eu dizia, olha, aí as pessoas me diziam, Ateneia, pode ser que o que você quisesse não estivesse nos planos de Deus. Aí é engraçado porque quando a gente fala de coisas como os acontecimentos da escola de Suzano, o que houve com o menino Bernardo Boldrini, com Isabela Nardoni, com tantas outras crianças vítimas de abuso sexual, as pessoas vão logo dizendo que isso não é Deus, é o livre-arbítrio. Ou seja, eles próprios não se sustentam nos seus argumentos. Quando convém, dizem que é o livre-arbítrio. E quando convém, dizem que é um plano de Deus. Ao mesmo tempo, eles mudam o discurso conforme convém. Aí aquela velha questão, como é que podem saber? Dizem então que Deus falou com elas por celular? As pessoas dizem, você tem que entender, Ateneia, que você tem que buscar sabedoria, força em Deus. Eu já orei muitas vezes, nunca me foi revelado nada. Aí quem podia garantir que Deus tem, quem pode garantir que Deus fez revelações a essas pessoas para que elas tenham dito essas coisas com tanta certeza? Uma vez uma mulher ela me disse que eu não tinha lido a Bíblia com a sabedoria do Espírito Santo. Será que ela leu? Ela tem a sabedoria do Espírito Santo? Se eu não sei de nada. Hoje que eu sou adulta, eu digo que eu sei tão pouco quanto eu sabia quando eu era uma criança. Quem garante que esse povo sabe? Não é verdade? Você pode dizer com tanta certeza àquela pessoa que algo que aconteceu com ela foi a vontade de Deus? Um bom exemplo que eu posso usar para ilustrar é a história de um reverendo americano, Paul Washer. Quando eu ainda estava na religião, né? Aí eu fui assistir a uns vídeos de um reverendo americano, Paul Washer, que eu gostava dele, inclusive, porque ele ia na contramão dessa teologia da prosperidade, tão pregada por gente como Edir Macedo. Aí ele foi dizer que a AIDS era um castigo divino. Uma pessoa o refutou, dizendo, olha, pense quantas crianças nasceram com AIDS. Como você pode dizer que isso é castigo divino? Aí ele falou, e quantas crianças Deus matou no dilúvio ou em Sodoma e Gomorra? Mas aí eu penso, um Deus desses que mata inocentes na defesa de uma causa não é melhor que qualquer terrorista muçulmano que entra num canto com uma bomba amarrada ao corpo ou com várias bombas e mata um monte de gente para promover a jihad, a guerra santa, a causa do seu Deus Alá. As pessoas dizem, mas uma vez um senhor até me refutou, ele disse, olha, você tem que entender que existe o castigo divino. Olha, se existe ou não castigo divino, isso eu não sei. Mas uma coisa a gente pode afirmar, a gente não pode dizer que se algo aconteceu com uma pessoa foi ou não castigo divino. Se foi parte de plano de Deus, se foi mau uso do livre-arbítrio. E outra coisa, Paul Washer, ele pode ser um entendido da Bíblia. Ele pode conhecer as Sagradas Escrituras, ele pode saber muita coisa de teologia, pode ser um erudito, mas isso não quer dizer que ele seja uma pessoa a quem Deus faz revelações. Não é verdade? Na própria Bíblia, Deus não faz revelações assim de maneira indiscriminada, ele tem os seus profetas. Só que na vida pessoal a gente a todo momento corre o risco de se deparar com uma pessoa dizendo: "Ah, Deus quis isso, Deus quis aquilo para você. Isso é a vontade de Deus, Deus tem planos para você. Ah, se você não conseguiu isso é porque Deus tinha outra coisa." Que eu ouvia muito assim quando eu me frustrava por não passar num concurso. Olha, Deus tem coisa melhor para você. O que é seu está guardado. Como essas pessoas podiam saber? Não é verdade? Elas não tinham como saber.
E se eu te soubesse o que eu sei hoje, eu teria dito: Deus lhe disse qual é o emprego que ele tem para mim? Porque eu me lembro assim que minha mãe me aconselhava muito: não vá atrás de qualquer emprego, continue só estudando para concurso, que Deus vai mandar um emprego bom para você. Aí, no final, eu vejo assim que eu acabei agindo como homem de uma história, que estava vendo uma enchente, aí veio um barco, aí ele disse: Deus vai me salvar. Não, não que Deus vai me salvar. Aí depois veio um helicóptero, ele disse: não que Deus vai me salvar. Aí no final o que aconteceu? Ele morreu afogado, aí quando ele chegou ao paraíso, perguntou: Deus, por que tu não me salvaste? Aí Deus disse: eu mandei um barco, mandei um helicóptero e você não quis. No final, sem perceber, eu acabei agindo desse jeito. Deixei de aproveitar logo oportunidades esperando uma coisa mágica. Porque quando as pessoas diziam muito, olha, tudo é só no tempo de Deus. Aí hoje eu penso, acontece que Deus não envelhece, Deus não morre. Deus um dia não vai olhar para trás pensando na vida que ele não viveu. Porque o tempo para nós é um, a gente um dia vai morrer. Deus, supostamente, ele é eterno. E que Deus é esse, assim, que não interfere no livre-arbítrio de um doido que entra tirando na escola e interferiu no meu, não é? Interfere no meu tempo. Se ele dá o livre-arbítrio, ele não vai interferir em nada. Ou ele tem um plano para a sua vida ou não tem. O que eu hoje vejo é que muitas vezes as pessoas querem nos fazer acreditar, querem que a gente faça alguma coisa e botam o nome de Deus no meio. É assim que é. A questão não é se Deus existe ou não. A questão é, será que as coisas são como a gente pensa? Como a gente foi educado para acreditar? Porque eu ainda hoje estou lutando por emprego. Eu sou formada e eu procuro emprego empregos bem abaixo da minha formação. As pessoas dizem: não, minha filha, você é muito qualificada, ore a Deus que Deus manda uma coisa melhor. Diz: olha, emprego não vai aparecer assim na porta. A gente faz alguma coisa. E uma coisa que me fez assim pensar muito nessa história de que Deus tem um tempo certo para todas as coisas, foi observar a realidade de países como a Noruega, Suécia, países de população majoritariamente ateia e que tem o maior IDH do mundo e índice de desenvolvimento humano. Lá ninguém precisa orar e esperar pelo tempo de Deus, não é? Também é aquela coisa, sempre disseram muito para mim: você não consegue as coisas porque você não coloca Deus na frente. Se você diz que agora você não acredita em Deus, as coisas vão ficar mais difíceis. Isso não faz a menor diferença em um país como a Noruega, que é um país de 90% de população ateia, mas desenvolvido. Acreditar ou não em Deus não vai fazer diferença para alguém lá não conseguir emprego. O que fará diferença é a pessoa ir atrás de um emprego. E também dizem muito assim: o Brasil está desse jeito porque as pessoas não colocam Jesus na frente. Aí um país como a Suécia, que é quase todo ateu, é talvez o país menos corrupto do mundo, com menor índice de criminalidade. Esses países em que os presídios estão até fechando. As pessoas dizem: mas não adianta se você não coloca Jesus na frente. É engraçado, não é? Como a gente, assim, quando a gente apresenta essas coisas que contestam essas ideias dos religiosos, aí eles não sabem responder. Que uma vez uma mulher disse: olha, faça como Jó, minha filha, que ele manteve até o fim, manteve a fé até o fim. Mas eu já me inspirei muito na história de Jó. Mas hoje eu penso: veja, Deus não é onisciente, por que ele precisou testar Jó? Se ele testou Jó, fez Jó sofrer até o limite. Qualquer ser humano que fizesse isso com outro ser humano seria considerado ruim, sádico. E por que Deus fez isso com Jó sendo onisciente sabendo que Jó se manteria fiel até o fim? Então ele submeteu o coitado do Jó a um sofrimento desnecessário. Outra coisa que também me fez desconfiar foi ver que outras religiões
mais antigas que o cristianismo, também tem dilúvios, tem trindades sagradas. Veja o hinduísmo, é Brahma, Vishnu e Shiva. Tem os seus dilúvios, a epopeia de Gilgamesh, não é? Dos sumérios, o dilúvio grego, em que os únicos sobreviventes foram Deucalião e Pirra. Há um dilúvio também hindu. Então alguma coisa está estranha aí, não está? E quando assim alguém diz assim, lê a Bíblia, lá é a verdade. E muita coisa assim que está lá não tem evidência. Os egípcios eram uma nação muito avançada para a época. E não há nenhum registro da passagem dos hebreus por lá. Como os egípcios não registraram nada? Cadê os restos da muralha de Jericó, da torre de Babel, de Sodoma e Gomorra, do templo de Salomão? Cadê a Arca da Aliança? Aí elas vão dizendo, é porque Deus só deixa a gente saber o que Ele quer. E por que Ele não quer que a gente saiba nada disso? Vão logo dizendo, ai, mas você tem que ver as coisas, olha, aquilo é a verdade. O que é a verdade? A verdade é uma coisa que você pode provar. As pessoas dizem assim, a verdade é que Deus existe. Olha, tudo isso prova que Deus existe. Olhe para esse céu, olhe para essas árvores. Se você olhar uma árvore, se você olhar para o céu, o que é que isso prova? Que aquele céu está lá, prova que aquela árvore está lá. Mas não prova mais nada. Há, claro, um mistério por trás de tudo isso. Um mistério que a gente ainda não conhece. Mas isso não prova. Mas não prova assim, que esse Deus bíblico existe. E quando vem dizer assim para mim coisas, é do tipo, olha, mas veja como olha, veja uma vez minha tia apontou para dois moradores de rua e disse, olha, veja como você é abençoada. Aí isso leva para outra discussão. Eu sou abençoada, tenho uma casa, por enquanto eu tenho meu pai me sustentando, não passo fome. Aí como é que eu posso dizer que isso é uma bênção? Quer dizer que eu tenho que agradecer porque essas pessoas estão passando fome e eu não? Da mesma forma, assim, quando alguém diz assim, ai, eu orei a Deus, Deus deu um marido maravilhoso, me deu uma filha maravilhosa, eu tenho pais maravilhosos. Quantas pessoas podem dizer qualquer coisa de seus cônjuges, filhos ou pais? Podem dizer tudo deles, menos que eles são maravilhosos, menos que eles são bênçãos. Aí se eu tenho pais maravilhosos, vivo numa casa ótima, levo uma vida feliz, aí eu me considero abençoada, Deus me deu tudo isso. Aí ele não deu nada disso para outra pessoa. Fez com que uma criança nascesse, deixa eu ver, filha de pais que a maltratam, que abusam dela, que a tratam como um lixo. Aí quer dizer, então, que Deus faz acepção de pessoas? Dá tudo de bom para uma pessoa e tudo de ruim para outra? Aí tudo isso assim me fez contestar. As pessoas, aí quando eu falo assim do sofrimento humano, vão dizer, mas isso é o pecado de Adão que trouxe o sofrimento ao mundo, Deus não teve nada com isso. Só que se a gente pensar na história de Adão e Eva, a gente se pergunta por que Deus deixou aquele fruto proibido lá, supostamente sabendo que eles iriam comer, já que ele é onisciente. Aí vão dizer, mas Adão e Eva tinham livre-arbítrio. Só que a gente tem que entender que antes de comer o fruto, eles não tinham o discernimento do bem e do mal. Só adquiriram após comer o fruto. Antes daquilo, eles eram como os animais, sem consciência moral. E se Deus, assim, deixou aquele fruto, sabendo que eles iriam comer e que viria toda essa desgraça que hoje em dia está cometendo a gente, então, que essa desgraça no mundo que a gente vê hoje. A gente chega a uma resposta? Não. Mas o que a gente vê é que se uma religião fosse tão perfeita, não haveria espaço para dúvidas. Uma pessoa até me criticou, disse que eu deveria procurar a religião católica.
em vez de ficar na evangélica, que na católica eu seria melhor orientada. Só que na católica também foi ruim, porque aquela ideia de que tudo isso que a gente está passando é porque Jesus morreu por nossos pecados. Faz sentido, assim, você aceitar que você é responsável por uma pessoa ter morrido quando você nem existia? Quer dizer, Jesus está lá, a gente já nasce culpado, a gente já é doutrinado acreditando. Somos todos pecadores, Senhor, eu não sou nada diante do seu poder, nem merecedor do seu imenso amor. Ou seja, nós não somos dignos do amor de Deus, mas Ele nos ama assim mesmo. Quer dizer, somos todos pecadores, somos todos indignos, somos todos cheios de... Somos todos o quê? Naturalmente destinados ao inferno, aí temos que aceitar Jesus para não ir ao inferno quando a gente for morrer. A gente já nasce com uma carga muito grande. A gente aprende desde pequeno que a gente é responsável por uma pessoa ter morrido numa cruz. E que a gente tem que sofrer porque um homem passou algumas horas sofrendo numa cruz. Morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Somos tão ruins assim para ter que passar uma vida carregando uma cruz por causa de um homem que sofreu algumas horas? E veja, digamos que o mundo se acabe no ano 3000. Aí Jesus terá morrido pelos pecados de todas essas pessoas, porque até lá mais pessoas irão nascer. E outra coisa também que a gente pode desconfiar são as aparições de Nossa Senhora. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Lourdes. Por que Nossa Senhora só aparece para gente católica, em países de maioria católica e para gente devota e ignorante? Porque assim, os milagres que antes aconteciam na Bíblia não acontecem mais hoje. As pessoas dizem, é porque hoje o povo não tem fé. Tanta gente e uma pessoa só não tem fé. Assim, na Bíblia é cheia de relatos fantásticos, não é? Mar que se abre, água que nasce da rocha, cegos que voltam a enxergar, fogo descendo do céu. E hoje a gente não vê nada. O que a gente vê hoje, assim, de fantástico acontecer é por causa da evolução da ciência. Mas hoje de fantástico você não vê nada. Não vê assim, gente, você não vê ninguém andando sobre as águas, você não vê alimentos se multiplicando. Aí por isso hoje eu digo que eu não sou uma pessoa religiosa. Se alguém perguntar, você é católica, é evangélica, é espírita? Eu digo, não sou nada. Porque eu já andei por todas essas coisas e nenhuma delas me, assim, aliviou minhas dúvidas. E é engraçado porque, assim, com a evolução da ciência, Deus parece ter ficado muito desnecessário, não é? Se antes ele fez uma mulher de 90 anos engravidar, hoje uma mulher que tenha dinheiro, ela pode ir para uma clínica de fertilização e fazer o tratamento. Hoje, assim, a gente não vê um paralítico voltando a andar milagrosamente, mas a ciência tem feito muito por pessoas com deficiências. Você não vê um cego voltar a enxergar, mas a ciência tem feito muitos avanços no sentido de tratar doenças, né, dos olhos. Enfim, não há resposta. Se, assim, o povo diz, olhe para o céu, o que o céu lhe ensina? O céu está lá. É só o que eu posso dizer. Olhe para esses pássaros, olhe para essas borboletas, quem fez tudo isso? Como é que você explica a existência disso? Eu digo, não sei. Eu continuo sabendo tão pouco quanto sempre soube. Quando eu era criança, eu queria crescer para saber de muitas coisas. Mas hoje que eu sou adulta, eu digo, continuo sem sabendo quase nada. Pronto. Esse é o fim de mais um vídeo e foi um grande prazer transmitir.
para vocês o meu pensamento de falando um pouco sobre mim e sobre os meus questionamentos religiosos. Abraços.